Olá, bem-vindos. Eu sou Delange, apresentadora do Delange Cast. E hoje estamos aqui reunidos para mais um encontro maravilhoso que vamos falar sobre mulheres virtuosas. E aqui nós temos duas mulheres que são virtuosas, porque nós estamos no mês de março, que é o mês da mulher. Então eu convidei a Márcia Caramel aqui, que é uma mulher virtuosa, tem uma história de vida muito grande no mundo corporativo. Temos aqui a Fátima Brito, que é design de interior, também é uma mulher virtuosa, que comanda hoje um ministério de mulheres numa igreja. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. O que é ser uma mulher virtuosa? O que é ser uma mulher sábia? Uma mulher que edifica o lar, né? Como é isso? E eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco de vocês, né? A Márcia, né? Fala um pouco dela, né, Márcia? A tua história de vida. Eu sei que você é uma mulher próspera, né? Que tudo que você quis, você realizou no seu trabalho, você sonhou e você conseguiu realizar pelo que a gente conversou um pouco. Né? E uma mulher de fé, uma mulher de oração. E hoje está difícil encontrar uma mulher sábia, uma mulher de fé, de oração. Bem-vinda, Márcia. Obrigada, Delange, super obrigada pela recepção, tô assim muito feliz, me senti assim muito importante pelo seu convite, né, mas diante de Deus, aliás, a minha vida tem sido pautada assim, eu oro a Deus e digo, Senhor, no que é que eu posso representar o teu reino? E essa é a minha preocupação. Todos os dias, quando eu desperto, a minha preocupação, Pai, hoje, o que é que eu devo fazer para representar o teu reino? E fazer a diferença na vida de todo aquele que se aproximar de mim através do teu evangelho. Meu nome é Márcia Caramel Rocha, eu tenho 58 anos, sou casada há 35 anos com o pastor Carlos Eliseu. Temos 2 filhos. A Natália, com 29 anos, que há 4 anos está morando fora do país. O André, com 26 anos, que mora conosco. Nós fomos, durante 28 anos, líderes de uma igreja batista no estado de São Paulo. Pegamos essa igreja do zero, com 13 membros, na verdade, 8 adultos e 5 crianças. Trabalhamos muito para que a igreja crescesse na graça e para que houvessem muitas pessoas conhecendo o evangelho através daquele lugar. Nós ficamos ali durante o tempo em que Deus nos determinou para que nós ficássemos, e nesse tempo nós recebemos muitas pessoas. Nós saímos e deixamos a igreja com aproximadamente 450 membros. E eu tive a oportunidade de trabalhar ali com as crianças, montar um departamento infantil, trabalhei com os adolescentes, trabalhei com as adolescentes, com muitas meninas, e trabalhei com as mulheres. A gente teve o bairro onde a igreja se localiza, a gente teve uma gama muito grande de mulheres bolivianas e peruanas. São mulheres com muitas necessidades emocionais, além das necessidades, é claro, materiais, mas muitas emocionais, mulheres que vêm com uma carga emocional muito pesada sobre o que é ser mulher. O país delas, existe um machismo muito grande e muita violência mesmo, violência física com as mulheres, e a maioria delas chegou na igreja se sentindo nada. A única importância que elas se davam era de ser mãe, e eram mães muito dedicadas, e eu tive a oportunidade de trabalhar com essas mulheres e com outras mulheres, ajudando a cada uma. Principal, né? O lema que a gente tinha era mulheres refletindo a imagem de Deus. Então a gente trabalhou muito em cima disso, em tudo aquilo que eu faço, como é que eu reflito a imagem de Deus. E me amando, como diz a palavra de Deus, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então eu não posso amar mais ao meu próximo se eu não me amo também. Isso é um mandamento, né? E nem posso amar mais ao meu próximo do que a mim mesmo. Eu tenho que estar ciente disso.
E a gente conseguiu trabalhar muitos anos ali e é muito gratificante hoje, quando eu encontro com essas famílias, com essas mulheres, a alegria que eu vejo, o abraço que eu recebo, e elas falaram, ai, muito obrigada, porque você nos fez entender o quanto nós somos valorosas para Deus. E isso é muito importante, isso me traz uma emoção muito grande. Você fez a diferença na vida dessas mulheres, né? Foi muito importante. E tudo isso, trabalhando fora, eu tô recém-aposentada, acabei de completar aí 2 anos de aposentadoria. Trabalhei 41 anos fora, no mundo corporativo, em grandes corporações e empresas multinacionais. E sendo mãe, né? E cuidando da casa. Então, essa história de mulher virtuosa é muito interessante. E quando a gente lê esse texto, é bem interessante o valor que essa mulher tem para a família, né, Fátima? É muito interessante, porque ali ele fala que essa mulher é honrada pelos filhos, pelo marido, que ela levanta de manhã, que ela cuida dos filhos, do marido, da casa e vai trabalhar, vai ajudar o marido, né? Ela tem um valor muito grande. E eu espero em Deus, sempre em Deus, ter cumprido o meu papel diante de tudo isso e continuar cumprindo, porque eu costumo dizer assim, que com Deus a gente não tem aposentadoria. Não importa a sua idade física. Enquanto nós estamos aqui com Deus, a gente não tem aposentadoria. A gente está sempre ensinando e sempre aprendendo. Tudo que Deus coloca nas nossas mãos. Eu tenho uma história, eu e a Fátima temos uma história muito semelhante de encontro com Deus. Foi muito interessante quando a gente se conheceu e comentou do agir de Deus sobre as nossas vidas, né? Porque eu tenho pais europeus, pai italiano, mãe portuguesa, e que tinham raízes fortes na Igreja Católica Romana. E eu fui criada dentro da igreja, trabalhando dentro da igreja, eu trabalhava em comunidade de jovens, eu sentia um ardor enorme por trabalhar pela causa de Deus. E eu falava, ai, será que eu tenho que ser freira? Ai, mas eu quero tanto ser mãe, eu sou tão apaixonada por uma barriga, por uma grávida, eu queria tanto ter a minha família, mas eu quero trabalhar para Deus, né? E eu cresci assim, pensando assim, né? Até o dia que foi um mover muito interessante. O meu esposo, ele era concursado de uma multinacional, e o agir de Deus fez ele sair dessa empresa, mandaram ele embora, não poderia, porque ele era concursado, e ele foi trabalhar aonde eu estava trabalhando, que era uma multinacional, me conheceu, ele já era seminarista, eu não era convertida, nem nada. Eu trabalhava muito na casa do Senhor. E aí ele disse para a assistente social que nos apresentou assim, eu vou casar com essa mulher. Ele tinha dito a Deus que a próxima namorada que ele fosse ter, que ele queria que fosse a esposa dele. E quando ele me conheceu, soube da minha história de vida, ele falou assim, mas pai, eu sou um seminarista, eu tenho um chamado pastoral, né? E eu preciso de alguém que esteja do meu lado com a mesma profissão de fé, porque senão isso não vai ser possível, né? E nós fomos conversando, e Deus nos trouxe um momento em que a gente, vamos namorar, ele me colocou todos os prós e os contras dele, da vida dele, do que ele ia ser como seminarista, do que ele pretendia, e ele disse, olha, acima de todas as coisas está o meu amor por Deus. Então, se eu tiver que terminar com o nosso relacionamento em prol de Deus, eu vou fazer isso. E ele foi muito sábio, me convidava a ir à igreja, e um dia ele me levou no meu primeiro acampamento. Ali nesse primeiro acampamento eu abri meu coração, Deus me trouxe a palavra. Era um acampamento de carnaval, nós voltamos. Ele era seminarista e eu saía do trabalho, eu tinha carro. Eu levava ele para a faculdade e ia embora para casa. E nesse dia nós voltando do acampamento, na quarta-feira, ele ia ter aula na faculdade. E nós voltamos do acampamento, eu deixei ele na faculdade, falei para ele antes dele sair do carro, assim, eu segurei na mão dele e falei assim, olha, eu não entendo bem o que está acontecendo comigo, mas eu tenho que fazer o que eu vou fazer. A gente tem que acabar o nosso namoro. Não é o que eu quero, mas eu não sei por que eu tenho que fazer isso.
Então, olha, eu tô acabando meu namoro com você, a gente não tem mais nada um com o outro. Vai viver a sua vida, eu vou viver a minha. E eu fui para casa nesse dia, assim, com o coração pulsando e pedindo a Deus, Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Não tô entendendo. Foi a minha grande experiência. Tinha tido a de conversão lá no dia do acampamento. E aí, essa volta, esse agir do Espírito na minha vida, foi uma coisa assim, que eu nunca tinha vivido. E aí Deus me mostrou naquela quarta-feira que eu tinha que seguir o meu caminho na casa dele. No domingo eu procurei uma igreja que estava a 3 quadras da minha casa, que eu nunca tinha dado importância. Caminhei com as minhas próprias pernas para essa igreja, comecei a congregar ali. Isso era fevereiro. Em novembro do mesmo ano eu ia me batizar e eu convidei o Carlos para vir ao meu batismo. Porque eu disse a ele, isso me emociona. Disse a ele, ó, você foi o responsável, hoje eu entendo, você foi um instrumento de Deus para que Deus pudesse alcançar a minha vida. E eu acho que eu tenho que dar honra a quem merece. Então eu quero você no meu batismo. Eu enfrentei bastante objeção por parte da minha família, principalmente do meu pai, que era italiano, né? Essa coisa da conversão, do catolicismo, mas eu sempre fui de muito diálogo com meu pai, com a minha mãe, e acalmei o coração deles e eles aceitaram. E fui pro meu batismo, o Carlos estava lá. E depois de passado uns dias no meu batismo, eu procurei o Carlos, conversei com ele e a gente continuava trabalhando na mesma empresa. Conversei com ele e falei para ele, olha, hoje eu entendo. Eu tenho maturidade espiritual para entender o que aconteceu lá atrás. Precisava ter acontecido tudo isso para que você não tivesse dúvidas de quem eu sou ao seu lado e de quem eu sou para Deus. E que bonito. Então, eu quero que você entenda que hoje eu estou preparada. Se o seu coração ainda está preparado para que a gente tenha um relacionamento, eu estou preparada. Fiquei tranquila, depois de uns dias ele me procurou. A gente conversou. E meu batismo foi em novembro, isso era dezembro. Em 6 meses a gente ficou noivo e mais 6 meses a gente casou. Então, até hoje. Estamos até hoje. Olha que história linda, né? Deus tem sempre um propósito na vida da gente. Sempre. E às vezes a gente não entende, né? Sempre. É só estar em Deus. É verdade. E Fátima, o que você nos conta da sua vida? Fátima é design de interiores, né? Sim. Grande profissional aí. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer, né? É um prazer muito grande estar aqui. Fico lisonjeada e admiro demais o trabalho da Delange, né? Tenho acompanhado e estar aqui realmente é uma honra. Quem eu sou? Eu sou uma serva de Deus. Sou casada com um pastor batista, vou fazer 40 anos esse ano. Sou design de interiores há 23 anos. E foi uma coisa bem interessante, porque como a Márcia relatou, eu também fui criada num lar católico, ia ser freira. Aos 15 anos eu ia para o convento e fiz um teste vocacional, onde deu 50% vida religiosa e 50% do lar. Porque eu gosto mesmo de cuidar de casa, da minha casa, gosto de fazer as coisas para minha casa, por isso que eu sou design de interiores. E eu queria também servir a Deus. Então eu creio que hoje eu posso dizer que eu sou uma freira casada. Porque eu consigo ter a minha vida como esposa, como dona de casa, profissional liberal. E também posso servir a Deus na minha igreja, na minha comunidade. E o que é bacana é que assim, o que eu faço não é porque eu sou esposa do pastor. Eu faço porque eu gosto de fazer. Às vezes as pessoas me perguntam, como é que você consegue ser 3 em uma? É que tudo que eu faço eu amo. Então não é um peso. Eu não conseguiria se você dissesse pra mim hoje, Fátima, você tem que tirar uma das 3 coisas da sua vida. Lógico, se eu tivesse que preferir entre servir a Deus e trabalhar
como profissional, eu ia escolher estar na igreja ou servir. Mas eu sinto que Deus usa o meu trabalho onde eu estou para servi-lo também. Então eu louvo a Deus porque eu posso fazer as 3 coisas de uma forma que não seja um peso. Você tem que malhar, lógico, né? Você tem que fazer tudo para conciliar as coisas. Ninguém consegue fazer tudo perfeito. E essa história da mulher virtuosa, nossa, realmente assim, dava um nó na minha cabeça, né? O que é ser virtuosa? A mulher virtuosa, ela acorda cedo e dá ordem às servas. Às vezes eu não consigo acordar cedo porque eu preciso dormir 8 horas. E eu tava fazendo um projeto virando à noite, porque eu só tinha de noite para fazer, porque de manhã, durante o dia, é filho, é casa que absorve, e eu precisava estar concentrada nos meus projetos. Então eu virava à noite, eu tinha que dormir um pouquinho mais para aguentar outro dia. E aí eu falei assim, eu não tenho servas. O máximo às vezes que eu tinha era uma faxineira. E como eu gosto de cuidar da minha casa, né, eu vou me esmerar por isso. Então dava um nó na minha cabeça, até que eu entendi o que é realmente ser virtuosa, o que é realmente você ser essa mulher da Bíblia, porque se você vê, é uma submissão em amor, né? E aí eu fui entender, isso não foi mais um peso na minha vida. Tenho 2 filhos, hoje com 35, 36 e 38 anos, para a glória do Senhor, porque eu não podia tê-los, foi um presente de Deus, eu não podia engravidar, e graças a Deus, né, eles estão aí bem, e eu acho que é isso, servir a Deus com alegrias, né, em tudo que você faz. Sabe, tem uma coisinha que a Fátima falou sobre ser esposa, né? E eu brinco com o Carlos, ele fala pros outros que eu não gosto que fale que eu sou a esposa do pastor fulano. Não, não é isso, porque para mim, assim como fui profissional, a minha formação, minha graduação é em secretariado executivo bilíngue, e depois eu fiz MBA em gestão de pessoas. Eu amo pessoas. Eu amo lidar com pessoas, eu sempre soube que eu ia trabalhar numa área de lidar com pessoas. O secretariado executivo me trouxe isso, eu trabalhei em grandes corporações, tive a chance de estar sempre envolvida com muitas pessoas e com muitos países, o que me trouxe uma alegria muito grande. Eu trabalhei muito ligada com todos os países da América Latina, com a Suíça, com a Holanda, das empresas pela qual eu trabalhava. Eu amo essa coisa cultural. E assim como eu sempre amei realmente, a Fátima falou também, eu sempre amei a minha profissão, essa coisa do lidar com as pessoas, de falar com as pessoas, a diferença com as pessoas. Eu amo ser esposa de pastor, mas não porque isso é um cargo ou uma posição, mas porque eu tive, lá de trás, eu tive essa noção do Espírito, de que isso é um ministério. Assim como ser pastor ou, sabe, ter outros cargos, é um ministério para você ter uma responsabilidade diante das pessoas que vêm até você. Meninas, vamos lá. Já que a gente está falando de mulher virtuosa, vamos falar um pouco da vida profissional. Durante no decorrer, né, da trajetória da vida profissional de vocês, como que vocês enxergam ou enxergaram, né, os princípios da mulher virtuosa na jornada profissional de vocês? Vocês tinham essa consciência? Isso foi mais fácil ou não? Como que foi isso? Eu acho assim, quando você tem consciência do que você é e do que você quer, sem atropelar ninguém, sabe? Sem se frustrar também. Eu acho que ser sábia é isso. É você saber o que você quer, fazer as pessoas que estão do seu lado entender a sua paixão, o que lhe motiva, e fazer disso uma coisa que agregue ao seu dia a dia. Quando você consegue entender isso, fazer os outros entenderem também, eu acho que é por aí.
é você ser uma pessoa feliz e conseguir fazer as outras pessoas felizes também. Porque se você se frustra, ser uma pessoa frustrada, o seu lar vai ser frustrado, as pessoas que convivem com você, sabe, vão estar frustradas também. Eu acho que fica um clima pesado, ruim. Acho que é isso. Eu acho... Nisso eu tenho eu costumo dizer que eu não gosto muito de falar dos meus sentimentos, das minhas emoções, mas eu tenho um orgulho disso, de que a minha profissão, por exemplo, quando eu comecei, né, lá atrás, tinha um preconceito muito grande, né, a secretária executiva bilingue. A secretária sai com o chefe, sai com o diretor, né, e eu tenho um orgulho imenso disso. A primeira empresa na qual eu trabalhei, quando eu casei, eu estava já numa outra empresa e eu convidei os meus chefes, aonde eu trabalhei na primeira empresa, estavam todos em peso lá. Eu trabalhei num local onde era uma coisa de auditoria, e a auditoria era basicamente, como algumas profissões ainda têm essa característica, de homens, né? Então, eu era a única mulher no meio de 400 homens. E eu sempre consegui me fazer super respeitar. Porque o que eu fazia, o que eu exercia era com muito amor. Eu sempre gostei muito do meu trabalho de gestão, de essa coisa de ajudar, de organizar e de fazer acontecer. Porque a gente faz acontecer na profissão de secretariado, de assistente, né? Durante um tempo, depois mudou, eu fui assistente executiva. E eu sempre tive muito orgulho de me fazer respeitar e fazer eles entenderem que eu era profissional como mulher e que o que eu fazia com muito amor e porque eu gostava de fazer. E eu era extremamente respeitada. E muitos dos meus ex-chefes todos falavam pro meu pai quando foram no meu casamento: você não podia entrar sozinho com ela não, todos nós tínhamos que entrar com ela. Porque eu acho que eu sempre consegui me fazer respeitar naquilo que eu fazia e sempre fiz com muito amor. Com muito amor. Porque eu sempre gostei muito. Sempre fazia isso com muito amor. Tinha uma colega de trabalho que ela falava assim: eu gosto de ver você trabalhando, porque você faz e expressa pra gente a alegria com que você faz. Não tem uma tarefa menor ou maior para você, tem aquilo que você tem que fazer para executar aquilo que você faz. E interessante que sempre o que eu quis galgar, né, fazer mais do que aquilo, eu colocava diante de Deus e Deus me mostrava e me presenteava com as situações que eu vivi, né? Dentro de tudo que eu cresci nas empresas para qual eu trabalhei, sempre eu vi o merecimento daquilo que eu fazia com amor, com dedicação e buscando, estudando, fazendo, né? Porque se a gente não for atrás, a gente não consegue, né? Sim. E fazer o melhor. Fazer aquilo que a gente pode como o melhor. Né, que você falou, por exemplo, quando eu quis ser designer de interiores, algumas pessoas estranharam muito. Porque esposa de pastor até então, antes, né, agora não, era só ou professora ou psicóloga. Ou musicista, né? Ou musicista. Ou musicista. E aí, quando eu falei, eu quero ser designer de interiores, nossa, eu recebi muita crítica. Muita crítica. E pessoas assim, o que você vai fazer? Sabe? Você tem nome? Não, gente, eu tenho um Deus que pode abrir as portas. E aí eu fui buscar Deus nisso. E ele falou uma coisa muito interessante pra mim. Você vai entrar em lares que, se você não tivesse essa profissão, você não conseguiria entrar. Olha que perfeito. E é incrível porque já aconteceu muitas vezes de eu fazer uma reforma inteira no apartamento e depois a pessoa falar pra mim: Fátima, essa reforma renovou meu casamento. Sabe, até a banheira que você colocou, que eu insisti muito pra eles terem uma banheira, que era o sonho dela, mas ela achava impossível. E aí a gente economizou em outras coisas pra poder ter a banheira dela. Ela falou assim: eu tive uma noite maravilhosa com meu marido, daquelas de colocar sais de banho, sabe, velas. Então, assim, eu fui entendendo que Deus estava me usando também na vida dessas mulheres, né? Que realmente, se eu tivesse somente no campo da igreja, eu não conseguiria chegar. Então, isso para mim tem sido muito gratificante.
Hoje se fala bastante sobre empoderamento, sobre feminismo, essas coisas. E como que vocês entendem essa questão hoje, né? O que é uma mulher sábia que edifica o lar? As mulheres hoje têm buscado santidade, elas têm buscado essa questão da sabedoria, né? Porque a gente tem um mundo de hoje de muita da sexualidade, isso nas redes sociais, tudo isso. E até falar de Deus hoje, dependendo do lugar, a gente nem pode falar de Deus. E quando a gente fala de uma mulher sábia que está edificando o lar, né? Também às vezes a gente sofre preconceito por isso. Então, a gente falar dessa forma, como que vocês enxergam isso hoje? Né? O que muda dentro de um lar, de um casamento, de uma mulher sábia que sabe governar sua casa, sua vida profissional, que é baseada em princípios bíblicos, né? Porque a Bíblia é o manual da vida, né? Uhum. Olha, eu não tenho vergonha nenhuma em declarar onde quer que eu esteja, enquanto eu trabalhei nesses 41 anos, nesse período de casada e período de líder dentro de uma igreja, nunca tive de dizer que eu amo ser mulher, amo ser esposa e acho maravilhoso a palavra que diz que nós temos que ser submissas aos nossos maridos, porque em seguida vem dizendo que eles têm que nos amar como Cristo amou a igreja. Sabe o que é esse peso do homem ter que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? É muito maior do que eu ser submissa. E o sentido de submissão não é negativo. Eu acho maravilhoso poder chegar em casa e ter 2 braços fortes me segurando, sabe? Ter alguém que eu possa contar. Eu acho isso maravilhoso e eu não tenho medo de falar isso. E eu tenho umas questões muito minhas, eu respeito as pessoas e tento viver algumas coisas que não estejam longe dos meus princípios, nem que venham ferir a doutrina que eu sigo, mesmo que eu não concorde com elas. Porque algumas coisas eu acho que são... Eu vou usar, entre aspas, uma palavra banal para mim viver. Dia Internacional da Mulher, lindo, maravilhoso, mas, gente, para mim todos os dias são comemorados como mulher, como homem, como idoso, como criança, porque eu acho que o valor está na pessoa. E eu, como pessoa, tenho que ser respeitada. Então, eu, como mulher, tenho que ser respeitada em qualquer momento. E eu acho que cada um de nós faz isso. E é isso que me dá empoderamento. É quando eu me faço respeitar por aquilo que eu sou. Eu não preciso ir na onda de um modismo ou rasgar sutiã para dizer que eu preciso ser respeitada, gente. Que eu preciso acontecer. Eu entendo o que muitas sofrem, realmente, muitas mulheres, a gente estava ouvindo ontem pelo rádio o número dos feminicídios que acontecem, e vamos pensar assim, né, nós precisamos tomar cuidado, porque somos nós mulheres que criamos os nossos filhos, e da onde vem essa questão, essa cultura dos homens, né, nós temos que trabalhar isso também nos nossos filhos, né? A importância que nós damos para educar os nossos filhos de que homens e mulheres merecem o mesmo respeito, têm as mesmas condições intelectuais de crescer e se desenvolver. E nós somos responsáveis por isso, né? Então nós precisamos nos preocupar com isso. Eu acho que sempre assim, dando sempre o devido respeito à pessoa como indivíduo, não porque ela é do gênero feminino ou do gênero masculino. Eu me preocupo muito com isso. Eu acho que esse é o empoderamento. Então, eu acho essa coisa de submissão, às vezes, deturpada. A submissão que a Bíblia fala é uma submissão em amor. Porque assim como é difícil para a mulher ser submissa, é difícil para o homem amar, né? E dar honra. Eu não tenho problema da submissão, porque eu entendo assim e meu esposo entende assim. Eu não tenho problema nenhum eu às vezes estou em uma obra, já tive com 11, 13 homens sozinha no apartamento, um eletricista, sabe, um encanador, o marceneiro, todo mundo fazendo uma força-tarefa, porque a gente tem prazo para entregar, tem contrato, e eu preciso entregar, vamos fazer uma força-tarefa e todo mundo vai estar junto para entregar aquela obra. E às vezes eu me olho assim, meu Deus, eu tô no meio desses homens todos. E graças a Deus também nunca ouvi
uma piadinha, todos me respeitam, né? E eu ligo pro meu marido, às vezes, já aconteceu, eu tava, sei lá, na Consolação, e eu tava numa loja de materiais de banho, não tem mais lá hoje, uma loja muito antiga, já o senhor já faleceu, e tá chovendo, e numa loja de lustre, na outra calçada, e o senhor falou assim pra mim, o dono da loja, Fábio, eu vou mandar meu funcionário levar de guarda-chuva. Eu, peraí, epa, ligo pro meu marido, se disserem pra você que eu tava na Consolação, no guarda-chuva com um rapaz bonito, alto, moreno alto, bonito, sexual, você só é o Márcio que trabalha na loja Bovex, tá me levando na loja de lustre do lado. Marido, tô aqui na Marginal, se disserem pra você, olha, Fátima tá na Marginal com um homem no carro, é verdade, só que é meu eletricista que tá me levando na outra obra, porque aconteceu uma coisa lá, a gente tá indo resolver. Então, eu acho que quando tem essa transparência, sabe, como meu marido, às vezes, ele tá atendendo uma pessoa, uma senhora, até tarde, Fátima, olha, eu vou chegar mais tarde, que eu tô com fulano de tal aqui num gabinete, e tô dando suporte para ela. Então, quando é essa submissão em amor, transparente, agora, essa questão do feminismo, eu respeito as que queimaram o sutiã, porque se não fosse assim, até hoje, nós estaríamos em situação pior, porque infelizmente, né, nós estamos numa era que a mulher ainda ganha 20% a menos, fazendo a mesma função de um homem, então nós estaríamos bem pior, menos respeitadas, mas eu não aceito o extremismo, tanto de uma parte como de outra, sabe? Acho que o ponto de equilíbrio é a sabedoria, é você saber, eu amo ser mulher, entender que você tem a sua importância como mulher, fazer seu papel de mulher, porque hoje o que eu vejo é que muitas estão tão confusas. Por exemplo, você casou, você resolveu ter uma família, uma casa, você governa sobre ela. A Bíblia diz isso, a mulher olha pelo governo da sua casa. Então você tem que governar. Porque se você não olhar pelo governo da sua casa, quem vai olhar? Sabe, seu vizinho, sua vizinha, sua sogra? Sabe, a faxineira? Alguém tem que olhar pelo governo da casa. Você é prefeito numa cidade, você olha pelo governo da cidade. Lógico que você delega funções, você pode delegar isso para o seu marido, seu filho, e deve, porque é um absurdo a mulher ser sobrecarregada, né? Chegar em casa e sozinha fazer tudo quando sair para trabalhar como o marido saiu. Então chega os dois juntos, vamos fazer os dois juntos. Agora, você também, eu não vou fazer nada, quem vai fazer é o homem, também tá errado, entendeu? Então eu acho que esse tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio, sim. Vocês acham hoje que as mulheres, né, minha pergunta, sabem o que é uma mulher virtuosa? O que é uma mulher virtuosa perante a Bíblia? Eu acho que falta muito. Eu acho que nós estamos com uma geração que está bastante perdida nas suas emoções, e nessa questão de ser mulher virtuosa, buscando os seus interesses e o seu lugar na sociedade, essa posição de que eu preciso me igualar às mesmas condições que se tratam os homens, igualar-me. Eu acho que a mulher se perdeu muito nisso, sabe? Perdeu essa questão de que pode ser feminina e ser empoderada, cuidar, zelar das suas coisas, zelar da sua casa. Existe muitas mulheres hoje que têm tido a opção de não se casarem, viverem as suas vidas. Tudo bem, eu super respeito, eu acho que tranquila. Como tem muitas outras que estão optando assim, casam, mas olha, eu não quero ter filho. Ok, desde que isso seja um acordo com seu parceiro, ou ela mesma consigo de ser sozinha, tá feliz? Sim. E ela pode ser virtuosa mesmo assim, cuidando da casa dela, cuidando da vida dela, se espelhando e se respeitando como pessoa, através, o que é a casa dela também, né? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo.
o corpo dela é a casa dela diante de Deus. Então, respeitando-se como pessoa com o seu corpo. Então, isso você pode ser virtuosa também, cuidando do seu corpo, cuidando da sua casa, cuidando do seu esposo. Mas eu acho sim que nós estamos vivendo uma geração que está perdida. Justamente porque nós tivemos um boom de que as mulheres precisam sair desse ostracismo, desse mundo em que nós somos rebaixadas ou diminuídas o tempo todo em todas as situações, ou que nós servimos só para cuidar de algumas tarefas domésticas e no resto a gente não tem que se intrometer, como na época de nossas mães, nossas avós. Imagina que as mulheres conversavam sobre política, ou podiam estar numa roda onde tinham homens conversando. Não, elas podiam estar ali para servir um cafezinho, né? Mas não, então isso tinha que acabar realmente. Respeitar a pessoa como indivíduo, como pessoa, como ser pensantes. E muitas mulheres que começaram isso sofreram muito. A gente vê aí nas literaturas, mesmo na representação na televisão, quando a gente vê algumas peças, algumas coisas, você vai ler, vai historiar, você vai ver o quanto sofreram, né? Por exemplo, você vai atrás de uma Chiquinha Gonzaga, olha o que essa mulher sofreu para chegar onde chegou. E era uma mulher muito na frente. Ao seu tempo. Muito, muito. Fez coisas erradas? Não. Ela simplesmente mostrava para aquilo que ela fez e no que ela pensava. Então, só que agora eu acho assim, esse boom veio, as mulheres, de certa maneira, se sentiram livres para atuar de uma maneira com libertinagem, não com liberdade. E se perderam nisso. E agora estão perdidas nisso, porque estão seguindo um modismo, não estão conseguindo se frear e se entender e se fazer respeitar naquilo que elas acham. Olha, eu gosto de ser mulher, gosto de fazer o que eu faço, mas eu quero ser uma mulher virtuosa, aquela que levanta, aquela que vê o seu lar arrumado, aquela que vê o seu esposo satisfeito, aquela que vê os seus filhos ordenados e que tem uma satisfação própria de trabalho e consigo mesma. Do seu cuidado, do seu interior. Eu acho que nós estamos vivendo uma geração muito perdida, que precisa de ajuda. Precisa sair do modismo, de seguir um modismo, de ir atrás de um modismo porque é assim agora e a gente tem que fazer igual todo mundo faz. Não precisa ser assim. Então acho que a gente vai ter um novo boom aí de pessoas que vão vir e vão trazer esse equilíbrio até de... Não pode ser o extremismo, eu não faço as coisas porque eu não tenho o que fazer, ou eu faço tudo porque eu tenho o que fazer. Tem que buscar um equilíbrio entre o que é o respeito do indivíduo, da pessoa. A pergunta faz de novo para mim, por favor. O que é uma mulher hoje? Uma mulher sábia, né? Eu acho que a mulher sábia é aquela, primeiro, que ela sabe o que quer e o que é. Acho que a primeira sabedoria é essa. Você falou, sabe a segundo a Bíblia? Não entendi isso. Segundo a Bíblia, a mulher sábia é aquela que teme ao Senhor. É aquela que realmente faz as coisas pedindo a orientação de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que quando você não tem sabedoria, peça que Ele te dá em abundância. Então, quando eu dependo de Deus em todas as coisas que eu faço. Até um projeto, por mais simples que seja, eu faço, Senhor, me mostra. E eu olho isso aqui, eu já vejo isso aqui transformado. E eu sei que veio de Deus. Se eu vou fazer alguma coisa na minha casa, eu peço a direção de Deus. Se eu vejo que meus filhos estão rebeldes ou que tem algum problema difícil com meu marido, eu vou pedir a orientação de Deus. Então, eu acho que a mulher sábia é aquela que teme ao Senhor e que ela procura em Deus a sabedoria. Agora, que as pessoas estão perdidas, estão. Isso é fato, até porque é muita informação. Hoje você tem muito acesso a tudo e muitas vezes a pessoa não sabe filtrar, né? Fica muito confuso. Então, acho que ao mesmo tempo que hoje você tem muita informação, você precisa entender o que você quer para sua vida.
Porque a mulher ela é a coluna do lar. Ela é realmente, eu falo que Deus delega muita função para a mulher. Talvez porque a gente consiga fazer 10 coisas ao mesmo tempo, né? E a responsabilidade sua, da sua casa, e eu, como designer de interiores, eu falo isso, você consegue, em várias formas, de várias maneiras, fazer um lar aconchegante, sabe? Fazer que sua família se sinta bem. Infelizmente, eu tenho que dizer pra você, mulher, depende de você. Depende de você. Porque as pessoas só fazem com a gente o que a gente deixa que elas façam. Entendeu? Então, acho que você sabe, é isso. Vocês são mulheres que oram pra tudo? Vocês têm o lugar secreto de vocês? Sim, Eu tenho. sim. E eu oro. E até nos dias... A gente tem dias maus. Eu dobro meu joelho e eu falo, Deus, eu só quero ficar aqui hoje, no teu aconchego. Tem dia que você quer ficar ali. E até em falar nisso, eu falo, olha, Senhor, é total dependência tua hoje, aqui no teu aconchego. E em tudo, a primeira coisa do dia é pôr meu joelho no chão e pedir a Deus, entregar por tudo aquilo que vai acontecer, para que eu possa ser realmente um instrumento na mão de Deus naquele dia em tudo. E é incrível como realmente as coisas fluem, que parece que até o horário se estende, que o dia passa a ter mais que 24 horas, ou que as atividades que a gente tem que fazer se encaixam uma na outra, e quando você para e pensa, eu fiz tudo isso nesse tempo, porque você se direciona a Deus. Eu tenho um lugar secreto e ponho meu joelhinho no chão ali, minha carinha no chão, e é onde eu me sinto aconchegada nos braços de Deus. Eu tenho um lugar secreto, não só em casa, mas onde eu estiver, às vezes até dentro de uma obra. Eu vou pro banheiro mais próximo e ali eu, às vezes, preciso ter um particular com Deus, sabe? E aí algumas pessoas se escandalizam, né? Como a senhora no banheiro? Gente, o banheiro é o lugar que as pessoas respeitam que você tá. Mas assim, em casa eu tenho meu lugar secreto. Mas o que eu quero dizer com isso? Você pode orar onde você estiver. Você pode orar dirigindo. Você pode orar andando. Porque essa comunhão com Deus, esse tete a tete com Deus, não é só naquele momento. É o tempo inteiro. É o tempo todo. Às vezes eu tô É o tempo todo. Então, quando tomando você, café ali, quando você depende de Deus, sabe, pra tudo. Então, às vezes não dá tempo de chegar em casa pra orar, né? Então, você tem que procurar. E às vezes você tá, como eu tô aqui. Ultimamente eu tô aqui orando. O Senhor me usa, Senhor, sabe, conduz. Que eu possa ser bênção onde estiver. Eu acho que é isso. É esse lugar secreto, é o seu coração mesmo, em onde você estiver. Dependência total de Deus. Dependência total. Como que vocês impactaram o ministério de mulheres, né, que às vezes na igreja de vocês, né, chegaram, como você falou, chegaram mulheres bolivianas, peruanas, venezuelanas, né, porque a gente tem toda uma responsabilidade sobre isso, sobre essas mulheres. A gente também tem que dar testemunho da nossa vida para essas mulheres. Como foi esse processo? E em algum momento vocês já atenderam alguma mulher que não estava bem no casamento, que sofreu violência doméstica, né? Como é que vocês conduziram isso? Porque às vezes muita gente pensa assim, só porque você é de uma igreja, às vezes se a mulher sofre violência doméstica, às vezes o pastor, alguém, não, hora que vai passar, né? Então não é bem assim. Como que vocês lidam com isso hoje, né? De ser essa representante para esse monte de mulheres, né? É uma responsabilidade muito grande. Eu sempre disse a Deus que eu tinha temor e tremor aliás, eu tenho até hoje, com tudo que eu vou fazer, mesmo vindo aqui falar, eu falo a Deus assim, eu tenho temor e tremor diante da tua palavra e daquilo que sai da minha boca como representante do teu evangelho. E trabalhar com as mulheres sempre foi
foi muito dignificante. Existe essa palavra? Eu sempre me senti honrada, sabe? Sempre me senti digna de Deus, de ter sido escolhida para isso, porque é uma responsabilidade muito grande. E muitas vezes a gente vai trazer para elas situações que a gente não vive, mas que elas vivem. Ou situações que a gente vive e elas não. Então você tem que se colocar no lugar do outro. E a gente trabalhou muito tempo nessa questão, mulheres refletindo a imagem de Deus, porque eu sempre disse para elas o seguinte: vocês têm que se espelhar em Deus e não em mim. Não na liderança que vocês tenham hoje ou tenham amanhã. Vocês têm que se espelhar em Deus. Porque nós somos falhas e a gente pode falhar diante de vocês e vocês não podem se decepcionar com Deus por causa disso. Então eu sempre trazia isso para elas e trazia assim amor, porque eu falava assim: eu quero ajudar vocês em tudo aquilo que Deus me colocar no meu coração, mas tenham para vocês assim, eu sou humana e vocês podem me ver errando e eu não quero que vocês se decepcionem com isso. Eu quero que vocês olhem para Deus, porque com eles vocês não vão se decepcionar. E se eu conseguir fazer vocês entenderem isso, eu vou ser muito feliz. De vocês entenderem o quanto Deus ama vocês e o quanto com Ele no barco vocês não vão se decepcionar. É claro que eu quero ser digna de ser exemplo para vocês. Eu falava isso para elas, mas eu não tenho que ser a referência de vocês. Quem tem que ser a referência é sempre Deus, em tudo que Ele pede para vocês. Trabalhei muito com muitas mulheres debilitadas nessa situação de casamento, tristes, horríveis. Trabalhei, sim, tive casos de mulheres que me procuraram não em violência física, mas em violência moral, psicológica. E a gente eu trabalhei muito, vou especificar porque foram muitos, e porque você trabalha assim, como que eu vou falar para essa mulher? Assim, porque a gente trabalha o casamento, Deus é a favor da família, e a família tá na igreja, o esposo tá na igreja, como nós vamos trabalhar isso? E aí você tem que ser sempre muito aberta. Seguinte, você ama o teu marido? Você quer o teu casamento? Quero, tá. Então, como que é que você tá agindo dessa maneira, tá? Então, você consegue entender que tem os seus erros e os erros dele? Sim. Podemos chegar nele também? Ou esse particular que você tá tendo é secreto? Não podemos, então vamos trabalhar juntos? Vamos. Vocês querem? Sim. Era a melhor coisa que podia acontecer. Nunca pode ficar com meias palavras, não. E eu sempre mostrava, você entende aonde você também está errando? Entendo. Você entende que aqui você também tem que melhorar? Sim. E você quer melhorar isso? Sim. Então, vamos trabalhar juntos? E a gente trabalhava em conjunto, trazia a postura pastoral. Nós tínhamos uma liderança de ministério de casais que também eram pastores, ajudava também. Era um todo, você entendeu? E fazer a parte dessas pessoas. E eu não sei se isso é um orgulho ou é uma satisfação em Deus de saber que nós temos vários casamentos hoje que foram reconstituídos em cima dessa forma de nós agirmos com eles, entendeu? Que são até hoje casais, alguns são exemplos, alguns viraram líderes em ministério de casais. Uhum. E fazer a pessoa reconhecer o quanto ela precisava também melhorar em alguns aspectos para melhorar o outro. E isso foi muito bom. Trabalhar com isso foi muito bom, mas traz uma responsabilidade bastante grande. E um temor e um tremor diante de Deus, mas a satisfação de saber que Deus se agrada naquilo que a gente faz, baseado naquilo que Ele nos ensina através da palavra dEle. Tem um versículo que eu sou apaixonada, eu e o meu esposo, que está em Atos 20, 24, né? Que fala que eu sou satisfeita com a minha carreira se eu conseguir cumprir os planos de Deus, fazendo o evangelho de Deus aparecer. É um resumo do versículo. É um resumo do versículo. Depois, se quiser, eu pego no celular e leio ele inteiro, porque ele é maior. Mas é bem isso, né? Então, se eu morresse, eu estou feliz em saber que eu cumpri a minha carreira diante de Deus, que é cumprir o que tem o evangelho dele.
É interessante que eu estou há 36 anos na mesma igreja. E esses 36 anos, a gente tem tido um relacionamento muito gostoso com as mulheres. Porque, apesar de eu estar há 36 anos, só tem 10 anos que eu sou líder, né, delas. Porque eu sempre estive junto. Né? Você falava isso outro dia também. Que eu não precisava ser líder. Não precisava estar lá na frente. Porque para mim, todo serviço na casa do Senhor é para Ele. Tanto faz estar lavando o banheiro como ministrando na frente. Então, às vezes eu ficava na cozinha com elas, né? Eu não gosto de cozinhar não, mas eu posso lavar a louça. Como diz a Márcia, vamos descascar batata, né? Então, eu tava sempre junto. Porque, na verdade, nessa época, eu tava trabalhando no Ministério Infantil. Porque como meus filhos eram pequenos, eu estava de uma certa forma mais próxima deles e tinha mais a ver com a fase que eu estava vivendo. Então, nesses 10 anos, eu tenho tido experiências muito grandes trabalhando comigo. Primeiro que eu amo trabalhar com as mulheres. E não só eu tenho tido um relacionamento com as mulheres da igreja, como as minhas clientes, que acabam ficando amigas, que acaba a gente saindo para conversar. Meu marido fala sempre que no meu curso devia ter uma matéria de psicologia. Porque a gente acaba sendo meio que psicóloga também, né? Ou, assim, fazendo um papel. Que a gente acaba conversando. Às vezes eu tô fazendo uma consultoria e tem hora, né? A pessoa tá pagando por hora. Vamos tomar um cafezinho? Eu fico toda constrangida. Aí a pessoa fala, não, a gente não conta essa hora como uma consultoria. E é interessante, gente, porque o que você pode influenciar as mulheres com responsabilidade, como você tá falando, é muito gratificante, mas é muito temeroso. Porque você perguntou se já tinha Violência física. Violência física. Eu nunca passei por essa experiência de trabalhar com alguém tendo uma violência, mas emocional, sim. E como falar para essa mulher que, como cristã, que ela precisa perdoar, se ela estava sendo agredida de uma certa forma. Primeira coisa que a gente tenta é isso, né? Vamos tentar conciliar, vamos orar, né? Vamos ver o outro lado, porque no casal sempre tem os dois lados. Mas eu creio que você também tem que tomar algumas atitudes para ela pensar se ela quer continuar com esse relacionamento. Eu acho que não é só você omitir, não. Olha, você está vivendo essa situação, sim. É isso que você quer para sua vida? Tem que fazer com que ela reconheça essa situação. Né? Às vezes, muitas mulheres não reconhecem. Não reconhecem, sentem medo de falar, sentem vergonha. E às vezes, com a esposa do pastor, ela sente a vontade. E olha aí a sua responsabilidade. Que conselho você vai dar para ela? Então, eu acho que você tem que dar esse suporte emocional, mas também você tem que dar um suporte, né, que ela possa decidir o que ela quer. Você tem que fazer ela pensar, porque a decisão é dela. Ela pensar. Eu cheguei a um caso, agora me lembrei, Deus me colocou no coração. Teve um que eu coloquei pra ela assim, olha, você tem que pensar muito nisso. Tá ruim com ele, certo? Ela, será que vai ser pior sem ele? E outra, desculpa, não tô interrompendo, mas completando. Você muda de marido, você só muda de endereço. Porque ele não tem esses defeitos que o seu tem, vai ter outros que você também não gosta. Você já conhece os defeitos dele. Então, acho que como líder, né, que nós somos parte espiritual, nós temos que tentar essas possibilidades. Mas tem casos que realmente não dá pra pessoa, como eu já vi casos de negligenciar e ele acabar matando a esposa, sabe? E aí não é só orar, né? Sim. Porque às vezes a mulher ela tem que reconhecer essa violência que ela vive. Às vezes ela é tão dependente que ela já nasceu numa violência, num lar de violência, ela só conheceu aquilo na vida dela. Então ela precisa se reconhecer, precisa se curar disso. Já trabalhei muito com violência doméstica. E é muito difícil a situação. Então ela precisa se curar de um tratamento de psicoterapia, de psiquiatria, porque às vezes ela termina um relacionamento, ela entra em um relacionamento pior. Então ela vai levando com ela aquela violência. Então essas mulheres precisam realmente de apoio. Precisam ser tratadas, precisam ser cuidadas, né? Não
ser cuidadas. Né? E orientar elas a denunciar a tudo, né? E às vezes a gente fala, denuncia tudo, mas às vezes ela precisa de apoio para isso. Quem que vai acolher essa mulher? Quem que vai ajudar? Então é importante. Meninas, o nosso tempo está quase no fim. Oh, que peninha. A gente tem que marcar outros momentos no segundo semestre. Eu queria fazer uma pergunta final, né? Quais os conselhos práticos que vocês dariam a mulheres que buscam equilibrar a carreira, ministério na igreja, relacionamento conjugal, inspirando a edificar lares sólidos? Né, para essas mulheres que estão buscando, que às vezes se sente culpada com tudo isso, às vezes tem filho, precisa trabalhar, a culpa de não ser presente. Quais são os conselhos? Olha, eu penso muito no tempo de qualidade. Você não precisa deixar de trabalhar, você não precisa deixar de fazer o que você gosta, o que ser quem você é. Desde que você saiba equilibrar. Voltamos para aquela questão do equilíbrio. Né? Você pode ficar o dia inteiro em casa e você não ter paciência com os filhos, você não cuidar da ordem da sua casa, ser uma pessoa frustrada e criar um clima terrível. Então, e pode trabalhar fora e tá tudo muito bem, obrigado, sabe? Você consegue administrar, você pode administrar sua casa muito bem, sua família muito bem, porque muitas vezes o que as pessoas querem é sua presença. E é tudo bem, você tá o dia inteiro fora, mas quando você estiver presente, esteja presente. Seja presente. Né? Eu acho que é isso aí, para evitar a culpa, é você estar presente do jeito que você pode, porque as pessoas que estão com você, que entendem o seu trabalho, vão entender quando você estiver trabalhando. Ninguém quer você o tempo inteiro grudado. Então, acho que é isso, é buscar sempre o ponto de equilíbrio e consciência do que faz. Bom, em primeiro lugar, assim, uma questão, acho que todas as mães sabem disso, parece clichê, mas é verdade. Nasceu um filho, nasceu a culpa na mãe. Vocês sabem disso, né, minhas amigas? Então não adianta, é até morrer, Sim. tá? É até morrer. Já tô na fase aí dos filhos adultos, tomando suas decisões por si só. Culpa na mãe sempre vai ter. Sim. Mas o importante é a questão de você realmente buscar o equilíbrio e buscar fazer aquilo que você ama. Porque se for por obrigação, tudo que é feito por obrigação, o tempo nunca vai render. Nunca vai sair do jeito que você quer e nem vai sair do jeito que você... Não é nem só que você não quer, que você quer, mas que você precisa e quando é para os outros, que os outros precisam. Então você vai chegar no final do dia, todos os dias pedir tempo o dia inteiro. Mais um dia da minha vida que foi, porque não volta mais, o tempo não volta. Você melhora ele, você corrige, sim, mas ele não volta mais. Então é a questão de você buscar o que eu quero fazer da minha vida hoje. Eu costumo falar pro pessoal que tem me encontrado, essa semana a gente se encontrou com um casal, falou, olha, eu não me arrependo, eu achei que eu ia me arrepender de parar de trabalhar, que eu tinha um ritmo de vida alucinante, às vezes 10, 12 horas de trabalho, e depois de cuidar da casa, e aconselhar filho, e cuidar de filho. Eduquei filhos, não foi escola, eu eduquei os filhos, mesmo trabalhando fora o dia inteiro, eduquei eles, e eles falam isso mesmo, as regras, como eles viviam, era sempre a visão do que eu fazia. Então é você fazer com amor aquilo que você está fazendo. Está trabalhando, você sabe que você está indo para o seu trabalho, é hora do seu trabalho, você está trabalhando, você consegue durante o seu trabalho administrar as coisas de casa, vai fazer com amor. Tá na igreja com amor. É quando você faz aquilo que você ama, no momento que você ama, mesmo às vezes trabalho, porque você precisa. Nós não temos todo mundo trabalhando naquilo que gosta, mas naquilo que precisa, porque precisa ter um salário no final do mês para pagar as contas. Mas você sabe que você precisa daquilo, Deus te proporcionou aquele caminho para ganhar o teu dinheiro, vai fazer com amor porque vai doer menos. E vai passar mais rápido. Então aproveita o tempo que tem em todos os momentos, lembrando o seguinte, o tempo não volta. Então não se arrependa disso, não ganhe culpa disso. Basta a culpa que a gente tem já com os filhos, que a gente nunca acha que fez tudo o que precisava fazer ou tudo certo. Mas com o tempo a gente pode. Gasta o tempo fazendo aquilo que você gosta de fazer, naquilo que você quer fazer, no momento que você quer fazer, sabendo que vai ser o melhor, que você não vai se arrepender. Você sempre se arrepende de alguma coisa, mas não viva uma vida o tempo todo de arrependimentos. Não dá.
né? Quando a gente é consciente disso, a gente precisa viver o momento que a gente quer da melhor maneira possível. Obrigada. Que prazer, né? Papo gostoso. Mulheres que edificam outras mulheres, né? Amém. Isso é prazeroso. Mulheres Amém. de Deus. Mulheres que estão prósperas, que estão sempre procurando o melhor. Amém. Obrigada, gente, por aceitar participar daqui. Eu que Muito obrigada. Todo esse conteúdo, se inscreva, compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir, pois nós vamos trazer aqui conteúdos maravilhosos para edificar a vida das pessoas. Se inscrevam.